Oi poeta, oi poetisa! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal do YouTube, Murilo Guimarães. Eu sou o Murilo, sou tarólogo e tô aqui para fazer um jogo Cruz Celta para o nosso ano astrológico. Hoje estamos aqui a 20 de março, daqui a pouquinho o Sol chega no signo de Áries, dando início ao ano astrológico, e eu vou fazer aqui um jogo mais completo possível para a gente dar uma boa olhada, digamos, em todas as condicionantes do ano, perceber aí o que nos espera em diversas áreas da nossa vida, digamos assim, né? Ou pelo menos compreender o que nos trouxe até aqui, para onde a gente está se direcionando, o que poderá acontecer depois. É muito importante que eu diga algumas coisas. A primeira é assim, esse é um jogo muito geral, eu estou falando aqui de Portugal e estou falando com pessoas que falam português, principalmente no Brasil e também em alguns países de África. De maneira que esse é um jogo que ele não é uma leitura astrológica, nós estamos aqui conectados por sincronicidades e, portanto, nós vamos ouvir juntos aquilo que vai servir, digamos assim, para a humanidade, né? Vamos pensar a coisa o mais abrangentemente possível. Esse é um primeiro ponto para a gente salientar antes de começar a leitura. Uma outra coisa importante de eu dizer é que este não é um jogo de previsão. Vão ter aí algumas tendências para o futuro, que obviamente as cartas vão trazer, mas o que eu vou salientar aqui é muito mais na compreensão da nossa conjuntura agora e num conjunto de sugestões e conselhos para a gente ir cumprindo ao longo deste período, com vistas a chegarmos a um resultado o mais desejável possível. Ao longo do ano eu vou fazer outros vídeos, lembrando que eu já faço aqui vídeos semanais, faço também vídeos por lunação, então é importante que esses vídeos sejam, no caso, este grande vídeo do começo do ano, ele vai ser depois complementado com esses vídeos de lunação. E eu pretendo também, a depender do evento astrológico, fazer alguns vídeos especiais com jogos relativamente a esses eventos e outras ideias que poderão surgir aqui pelo canal, tá bem? Já agora, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curtam e deixem seu comentário para que a gente possa manter uma comunicação. Eu vou fazer um jogo Cruz Celta, como eu falei. Hoje é a primeira vez que eu vou usar aqui um tarô de Solabusca, que é vocês vão ver as cartas ao longo dos jogos, mas é um tarô desenvolvido por um amigo querido aqui de Lisboa, e ele é inspirado no tarô de Solabusca, que é um dos mais antigos, ou pelo menos aquele registro mais antigo de um jogo impresso em cartas no Ocidente. É um jogo italiano de 1490, até onde se sabe. Eu inclusive quero fazer um vídeo sobre este deck, porque ele é lindíssimo. Vamos lá começar aqui, eu vou trabalhar com os arcanos maiores, com o Solabusca, para a gente poder fazer um jogo com método europeu, com arcanos maiores, complementados com os menores. Vamos lá, eu vou deixar as cartas viradas, eu vou tentar também ser mais rápido do que eu fui no jogo sobre alunação de peixes, porque realmente ficou um pouco longo. Então eu tô aqui com o monitor, vocês vão me ver olhando aqui para baixo, mas é que eu tô com o monitor e eu vou comandar o tempo aqui olhando para este monitorzinho que eu tenho aqui na mesa, tá bom? Vamos lá. É um jogo de 10 cartas, né? E eu vou, à medida em que ele for aparecendo, eu vou mostrando as cartas, como sempre faço, e vou interpretando junto com vocês, tá? Já vou sorteando aqui. À medida em que eu for sorteando, eu vou tirando, mas já vou embaralhar os arcanos menores, para que nós possamos, e eu possa, aliás, ir retirando as cartas à medida em que eu for abrindo os arcanos maiores. Vocês vão compreender ao longo da leitura. Aqui é só para embaralhar. Só mais uma coisa, não reparem as minhas olheiras, eu estou bastante resfriado aqui, eu estou em Portugal, é a mudança do inverno para a primavera, e há umas variações de temperatura muito bruscas ao longo do dia, e eu peguei uma friagem há alguns dias e isso me resfriou.
Mas eu estou bem, as olheiras são só porque à noite eu respiro um pouco pior e fico acordando e eu acho que eu estou com o ar marcado. E ainda não uso base, vou começar a usar para ficar mais menos marcante quando for o caso. Deixe-me terminar aqui. Pronto, aqui eu já vou deixar prontos para eu ir retirando esses arcanos menores. Começando o nosso jogo, ele abre, né, vamos ter aqui uma perspectiva do nosso tempo, ele abre com a carta Justiça. Muito interessante. É interessante, inclusive, eu vou olhar aqui, eu quero que focalize, já está. Linda carta Justiça, não é, minha gente? Esse é o tarô de Sola Busca, como eu disse. Aí está. A justiça, ela fala, obviamente, dos acordos, dos contratos, né? Ela está falando da necessidade de nós fazermos cedências e de que cedam a nosso favor. Portanto, ela está falando de um diálogo, de um acordo de interesses, algo legítimo, algo justo, de equilíbrio. Ela está falando também de colocarmos, digamos assim, as coisas, os pingos nos is, né? Ajustarmos as coisas. A carta Justiça fala de ajustes. Nós estamos, portanto, começando esse ano astrológico sob esse signo do ajuste. Esse signo, parece que nós retiramos muita coisa do lugar e é exatamente isso que o tarô nos mostra, porque o nosso desafio vem representado pela carta Eremita, e, portanto, pela carta Hierofante, o sumo sacerdote. É, portanto, a indicação de que nós precisamos recolocar as coisas em ordem. O eremita fala desta ordem, digamos assim, não é a ordem das coisas, é a ordem legal, a ordem moral, os códigos que regem as boas condutas. Então é muito importante que a gente revise as nossas ações. Nós estamos, na verdade, começando esse ano astrológico, revisando as nossas ações, revisando aquilo que nós tiramos do lugar. E é exatamente isso que o tarô mostra, na medida em que ele repare, que interessante, né? Complementando a carta Justiça, como é que a gente está vivendo isso? A gente está vivendo isso com o 4 de espadas. O 4 de espadas, que é a carta chamada O Descanso do Guerreiro, ela fala uma coisa muito interessante, que é assim, a guerra continua. Ele obteve uma licença para descansar. Ele poderia ter ido para a baderna, para o bar, digamos assim, né? Ele poderia ter ido brincar, ele resolveu descansar. E é um descanso, repara, tem 3 espadas penduradas e uma ao lado da cama, indicando que ele ainda convive com o problema, mas ele apenas tirou um período para fazer o que o I Ching chama de retirada, né? Retirou-se da circunstância difícil, isolou-se para repor as suas energias, mas sem se desligar do mundo real. É como se estivesse dormindo com o olho fechado e um aberto. E é assim que nós estamos, quer dizer, nós estamos sob o signo da justiça, em busca desse ajuste, em busca desse equilíbrio, em busca de nós conseguirmos entrar em acordos, né? Exatamente, e a indicação é essa, vivemos um período de grande turbulência já representada aqui pelo Hierofante e complementada, quer dizer, como é que isso foi vivido? De forma a criar uma tremenda instabilidade. O nosso desafio representado pelo Hierofante acompanhado de um 10 de ouros, mostrando que nós mexemos com as nossas estruturas, nós derrubamos paredes importantes, derrubamos vigas importantes, né? Nós desestruturamos o nosso mundo, nós fizemos uma bagunça no mundo. E esse é o desafio, é recolocar as coisas em ordem pela via da justiça. A justiça também implica a justiça dos homens, chamada, né? O mundo judicial. Mas nós também estamos falando aqui da justiça enquanto valor, né? Enquanto princípio, no sentido de nós termos a capacidade de fazermos esses ajustes, né? De compreendermos o interesse do outro, tendo em vista o nosso e entrarmos em acordo. E o que nos traz aqui? O que está lá no fundo? É muito interessante. A carta Força, né? A carta Força, ela representando aqui a raiz desses problemas, a raiz desse ponto, é onde nosso ponto de partida. É interessante porque o que me vem como intuição é que eu acho que no fundo nós todos que causamos a bagunça, quando o fizemos, achávamos que estávamos dando o melhor de nós mesmos, né? E era diante de uma circunstância que se mostrava muito, muito difícil de lidar. A carta Força, ela fala
de nós termos que dominar situações que nós aparentemente não temos condição de fazer. Ela também é representada em outros decks como sendo uma jovem mulher dominando o leão com as mãos, abrindo o leão, pondo as suas mãos na boca desse leão, indicando que é com a perspicácia, com a sutileza, a generosidade, essa pessoa vai dominando esse leão, mas é essa significação, quer dizer, a representação de um estado em que nós estávamos lidando com uma circunstância complexa, muito difícil. E o que me vem como intuição é de que nós, embora tenhamos bagunçado tudo, pelo menos a maioria de nós, ou pelo menos nós que estamos aqui, fizemos isto com a boa intenção, com a melhor das intenções, querendo dominar, mas era realmente um período em que nós estávamos completamente atônitos. Aqui vem a representação de como nós vivemos isto, o Nove de Espadas. Ou seja, é muito um ano, a gente viveu o ano anterior, o ano astrológico anterior, de março de 2018 até este dia de hoje, foi um ano em que nós realmente fomos bombardeados, né, minha gente, com um conjunto. Eu tô pensando aqui, eu como brasileiro, mas eu vivendo em Portugal, e sei da situação do resto do mundo, então vivemos instantes de grande preocupação e de grande em atonia, digamos assim, sem saber o que pensar, e perdemos o sono, estávamos mesmo muito preocupados com a situação do mundo. É desse caldo, quer dizer, vivendo assim, né, com esta experiência da preocupação, da insônia, do não saber como agir, é que nós fomos levados a dominar uma situação complicada. Né? E eu acho que eu falando isto, cada um de nós vai sentir isso ressoando dentro de si. Né? Acho que individual e coletivamente foi muito este sentimento que nos tomou. E aí nós optamos por as lideranças masculinas, muito interessante, porque aí como representação do passado menos remoto, do passado, digamos assim, mais... Deixa-me tentar aqui, eu quero um foco perfeito para as cartas. Eu estou com o monitor. Aí é o imperador representando um passado mais recente, mostrando como é que nós lidamos com isso. Qual foi a decisão que nós tomamos? O imperador, ele fala também de pôr ordem, mas é de impor ordem. Enquanto o Hierofante fala daquela ordem que ela é feita com base em princípios elevados, com base em digamos assim, em uma racionalidade superior, uma espiritualidade superior. O imperador muitas vezes representa a imposição da ordem. Então ele está, obviamente, aqui falando da grande e profunda, digamos assim, encruzilhada em que nós fomos colocados, né? E que nos levou aos líderes, porque o ano astrológico passado, ele foi marcado muito pela ação de líderes autoritários, né? E de líderes com força masculina. É uma carta muito masculina, é um arquétipo marciano. Então foi mesmo uma decisão tomada no sentido de impor a ordem, vamos de qualquer modo fazer isso. E era imbuído mesmo de um sentimento elevado. Eu acho que quem acertou, quem errou, né, a depender de quem ouça essa mensagem, vai partir de um ponto, mas é muito importante olhar e dizer assim, não, nós fizemos o melhor que pudemos, né? E tínhamos aí em mente a proteção, o amor, né? E os discursos que nos eram colocados. Eu estou pensando muito na realidade brasileira, mas se você olhar, por exemplo, para a realidade de países como os Estados Unidos ou países da Europa, você teve muito ao longo do ano o discurso da família, da proteção, da segurança. Então acho que nós estávamos mesmo imbuídos de um tipo de amor, né? De um tipo de sentimento. E o que me vem muito forte para pensar o que nos trouxe até aqui, tanto mais remotamente como mais recentemente, é a ideia de que nós fizemos o que achávamos que era certo, né? É claro que para muita gente
eu não vou julgar ninguém, mas assim, eu sei que muita gente partiu de grande confusão, né? Vivia em grande confusão. Acho que nós todos estávamos em crise, está aqui a identificação da crise, na raiz do problema, não é? Então, muitos de nós estávamos completamente tomados de preocupações muito fortes e muitos de nós estavam também causando preocupações muito fortes. E aí a estratégia que a gente tomou e toma neste momento como saída, e aqui eu já estou começando a antever quais os passos que a gente vai buscar dar no sentido de retomar, pensando que nós estamos aqui abrimos o jogo com a justiça, ou seja, nós queremos ajustar, nós queremos justiça. É o louco como estratégia, o louco como resultado possível. Nós estamos pensando, temos que refazer, temos que começar do zero, temos que mudar tudo pela raiz. O que eu acho que é o reconhecimento de que o que fizemos foi com a melhor das intenções, mas precisa mudar. A gente tem que refazer, recomeçar. Acho que nós estamos nesse momento tomando a decisão de recomeçar e de forma bastante rápida, astuta. E eu acho que isso vai ser feito nos próximos tempos, né? E vamos ver se vai confirmar aqui, porque o Cavaleiro de Espadas acompanhando o louco, eu peço desculpa, eu vou fungar algumas vezes, gente, vocês me desculpem, eu tô mesmo resfriado. Eu fiz o vídeo hoje, porque eu acho que era obrigatório fazer, acho que não teria sentido fazê-lo amanhã, mas eu vou, ao longo do vídeo, posso incomodar vocês aqui com uma fungadinha ou outra. Às vezes até é involuntário isso. Mas então, sendo um cavaleiro de copas junto com o louco, eu acho que nós estamos mesmo, né, nos conscientizando da necessidade de tomarmos uma decisão e recomeçarmos, né? Eu penso que é mesmo isto. E aqui, a confirmação de que sim, as coisas vão mudar nos próximos tempos, né? A Roda da Fortuna, linda carta, eu tô admirado desse baralho. A Roda da Fortuna como um futuro próximo, né? Como o resultado dessa decisão de mudar, confirma que nós, enquanto coletividade, não vamos seguir pelo caminho que estamos. Ponto final. As coisas tendem a mudar. É um ano que ele já começa, né, com um sentido de ajustar, pôr pingos nos is, e a decisão ela é feita no sentido de recomeçar, de refazer as coisas e impedir o avanço de determinadas coisas. E é interessante porque é um sentimento, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Isso eu acho que é importante a gente gravar, né? E esta carta aqui, esta casa como um futuro próximo, indicando mesmo a reviravolta, né? Então a reviravolta num ambiente, obviamente, um ambiente de disputa, um ambiente de debates, nem sempre saudáveis, nem sempre representados aqui pela carta 5 de... 5 de espadas. Deixa eu segurar com a mão direita, que eu acho que fica melhor, né? Peraí. Pronto. Ainda não. Desculpa, gente, aqui com o tempo eu vou fazer uma ediçãozinha aqui. 5 de espadas. Então, esta reviravolta vai se dar em ambiente de conflito, né? De muita discussão, de muito debate infrutífero. Ou seja, esta energia que vinha e que já estava no jogo, inclusive, da alunação, mas essa energia do debate, do conflito, da discussão, da blá blá blá, ela permanece, né? Em meio a essa virada, ainda é, infelizmente, num ambiente de alguma disputa, de algum conflito, né? E um conflito que ele é expressado em palavras, então vai aí ter um acirramento ainda das discussões, dos debates. Então vamos ver aqui o que nós devemos sacar de nós, né? Internamente, subjetivamente, o que nós devemos sacar de nós, né? O que nós devemos fazer para irmos nos prepararmos, né, para nesse ambiente de conflito. Nós pedimos a justiça, nós estamos fazendo o melhor que podemos, a situação é complexa, resolvemos recomeçar, vamos conseguir dar uma volta, vamos debater um pouquinho ainda. A gente deve estar munidos do julgamento, da carta, dos atributos do arcano julgamento. Linda carta.
Aqui é assim, eu ainda vou fazer o vídeo do tarô, Sola Busca, carta lindíssima. Mas aqui tá falando pra gente, minha gente, ouvir a nossa consciência, sabe? Mas ouvir a consciência não no sentido daquilo que nós aprendemos e achamos que é certo, mas ouvir aquela mensagem que nos chega. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e aí algo lhe diz não, é melhor não? É esta voz do anjo, lhe chamando a acordar. Vamos nos permitir ouvir esta voz e viver uma transformação, um recomeço. Olha que lindo, aí vem um valete de paus, né? Pedindo pra gente realmente, assim, sabe, acender. Olha, porque os valetes são energias pueris, né? São energias ingênuas. E esse valete fala muito de sinceridade, fala muito de nós nos deixarmos, assim, não julgarmos muito, sabe? Não julgarmos muito. É muito essa mensagem. A gente precisa se permitir mudar, ir para um caminho novo, ouvir aquela voz que fala, não vá por aí, volte para cá, tem um caminho melhor por aqui. Então a gente precisa estar com o coração aberto, com a ingenuidade de um jovem, de uma criança, no sentido de eu vou escutar porque algo me diz que é o melhor para mim, eu não vou julgar isto. É o antídoto mesmo para a gente conseguir passar por esta fase, tomarmos, né, os resultados da nossa decisão de mudar, a mudança que há de vir. A gente precisa estar de coração aberto para ouvir esse chamado e atendê-lo e ir para uma vida nova, em comunhão, né? E assim, fora de nós, o sol. Fora de nós estarão as coisas sendo reveladas, né? O sol fala de revelações. Do ponto de vista mais abrangente, coletivo, o sol fala da verdade, né? A gente veio no ano 2018, o ano astrológico, de março até aqui, o último ano astrológico. Eu penso que uma das expressões mais faladas foi fake news, né? Então, assim, pensando o sol aparecendo aqui, é muito, e a justiça sendo buscada, sendo requisitada por nós temos realmente aqui uma sinalização de que as coisas no mundo, ao nosso redor, elas tendem a ser esclarecidas, né? Elas tendem a ganhar o contorno da verdade, o que é excelente. Isso vivido com outro valete, com o valete de espadas. Então, é assim, gente, esse jogo ele é todo marcado por ideia de recomeço, de refazer. E no caso do valete de espadas, nós estamos falando aqui daquele aprendiz, do aprender a aprender, do evitar os atalhos, aprender a fazer certo e fazer certo. Então é uma energia muito linda, porque eu acho que a gente vai realmente recomeçar. E acho que a gente vai recomeçar de uma maneira sincera, bonita, porque a gente está munido de um sentimento que é positivo. Acho que a gente tem que se apegar a isso, a gente tem que buscar esses sentimentos e confiar nesse chamado e cumprir esse chamado, porque as coisas ao nosso redor elas vão estar se esclarecendo e elas vão estar sendo, de alguma forma, fala que muito, pensando bem, nesse refazer, nesta mudança, é aprender tudo de novo. É buscar com a experiência acumulada, corrigir os erros, ver com a experiência alheia que deu certo, como a gente pode se adaptar, tá entendendo? Então é o aprender a aprender como princípio, como início de uma reconstrução do ponto de vista racional, do ponto de vista das palavras, dos códigos. E aqui, como a gente está falando do universo fora de nós, do campo externo à nossa subjetividade, a gente obviamente está pensando aqui na reorganização desse tecido que está todo bagunçado, não é? Muito lindo, um jogo de uma coerência impressionante. Nossos desafios, só carta poderosa aqui, Lua, né? Nós seremos desafiados a irmos às nossas sombras, entende, minha gente? Assim, do ponto de vista material, isso é ótimo, a Lua é uma carta ótima, são novas possibilidades. Mas do ponto de vista emocional, implica um mergulhinho nas nossas sombras, no nosso inconsciente, naquele nosso baú emocional,
e espiritual que a gente às vezes não quer dar uma olhada, mas a gente vai precisar fazer isso. Esse é o desafio. É o conselho da carta, é o conselho do tarô. Mergulhe. E a gente pode pensar individualmente. É um ano em que a gente vai ser chamado, e diante do sol aqui, colocando luz nas coisas, né? Da nossa vida, da nossa história pessoal, nós vamos ser chamados aí às memórias mais difíceis ou mais complicadas e resolvê-las, né? Aos nossos desejos, aquilo que a gente está ali de alguma forma escamoteando porque acha que é errado, porque acha que não sei o que, vamos ter que viver isso, vamos ter que dar uma olhada. Então é um convite a este mergulho. Do ponto de vista material, é algo bom porque são muitas possibilidades, é quando as coisas começam a aparecer enquanto possibilidade, a gente fica, assim que amanhecer eu realizo isso. Então é promessa, né, de coisas boas vindo por aí, o que é excelente. Mas o que eu acho que é importante a gente se ater é esse desafio de irmos fundo em nós mesmos e buscarmos nos verificar e nos aceitar e olhar as nossas sombras, e isso é vivido como um ás, gente, que coisa linda, com um ás de copas. Que ano maravilhoso a gente vai ter, graças a Deus, um ano maravilhoso, que bom. Ás de copas como conselho, amor, vamos permitir o amor, não é? Vamos nos permitir o perdão, o amor, vamos mergulhar nisto, entende? Enquanto coletividade é a gente se abraçar, sair desse campo de disputa, esse é o nosso desafio, sair disto, entende? E quem tiver ainda preso nesta loucura, desse ódio, dessa coisa, em qualquer campo que você esteja, quem estiver, a gente tem que acolher, mas para tratar, para cuidar, entende? As pessoas podem ser perdoadas, elas precisam querer isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar com alguma benevolência, e eu acho que quem estiver se sentindo um pouco mais inteiro, um pouquinho mais saudável, permitir que esse amor transborde, e além de se perdoar, né, perdoar o outro e se colocar como elemento de cura, elemento de solução, né, pelo amor, no amor. Coletivamente é isso, individualmente a mesma coisa. Nesse mergulho interior, a gente fazer um trabalho de perdão, de auto-perdão, de cura. Né? É um ano maravilhoso, assim, estou animadíssimo com esse ano. A partir do tarô, eu não vi ainda grandes previsões, sabe? Mas eu acho que tem coerência com o mapa do ano. Olha que lindo. E assim, onde é que a gente vai parar se fizermos isso, né? Se formos lá embaixo em nós, e na vida, e no mundo, e tirarmos de lá essa capacidade de cura, de amor e acolhimento das nossas sombras, daquilo que é nosso, sabe? Acontece aqui a temperança. Também uma carta linda, uma carta feminina do tarô. E é uma carta que fala de preparações, Ai, que linda, não é? Linda carta. Oi, foco. Essa merece muito foco. Peraí, gente. Eu tô olhando aqui para o monitor e peço desculpas a vocês. Com o tempo isso vai estar mais legal. Aí, olha que linda, não é? Eu tenho que cobrir meu rosto aí. Olha. Temperança. Temperança, ela fala de temperar no sentido, sabe quando você tira um leite que está quente, você vai jogando o leite de um copo para outro para não dar para o bebê o leite quente? É isso. Então são nossas emoções sendo tratadas. Esse é um ano de cura, nós vamos nos curar esse ano, vamos passar o ano nos curando, vamos passar o ano ainda saindo da situação, mas já apontando para um destino positivo, né? Já desejando isso, já permitindo que isso aconteça. Que lindo, gente, que ano maravilhoso. E com a energia, né? Aliás, com a atitude de um rei de copas. Olha, eu vejo aqui pelo tarô que nós vamos, neste ano astrológico, né, e aí a gente vai confirmando ao longo das lunações, viver um intenso trabalho de redescoberta enquanto pessoas, enquanto indivíduos, mas também enquanto coletividades.
e que nós vamos buscar o ajuste, buscar corrigir aquilo que fizemos que não está correto, que não está bom, e potencializar aquilo que está bom, buscar caminhos novos, buscar novos acordos, novas ideias, novas propostas, colocar isso em prática e vamos buscar. E devemos, né? Devemos buscar em nós essas respostas sem medo daquilo que é tabu, daquilo que é culpa, daquilo que é medo, não é? Então a gente precisa se limpar desses sentimentos terríveis que nos foram plantados ao longo dos anos, que são obscuros e que nos levam à insegurança, à desconfiança generalizada, e vamos nos envolver de amor. E eu acho que fazendo isto, sabe, nós conseguiremos realmente passar por esse ano astrológico em um trabalho de cura maravilhoso das nossas emoções e pelas nossas emoções, e vivendo isso com maturidade emocional. O Rei de Copas, ele fala em maturidade emocional. Então, do que eu tiro aqui saímos de uma circunstância em que a nossa cabeça estava no centro do problema e sendo ela o grande palco dos conflitos e das situações, para alcançarmos a partir de dentro e desse mergulho no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo e também no individual, né? Indo lá e imbuindo-nos de amor, a gente vai realmente nos curar. Eu estou feliz com esse jogo, eu acho que vai ser um ano maravilhoso para nós, eu espero que assim seja. Eu acho que do que eu vi do mapa astral e do que eu ouvi na internet, eu vou deixar aqui embaixo depois algumas sugestões de vídeos que eu vier a ver sobre o ano astrológico, do ponto de vista da astrologia, mas eu acho que aqui está bastante coerente, né? Eu poderia detalhar um pouco mais e acho que por aqui tá bom, porque a gente vai nos vídeos seguintes, nas lunações, provavelmente vamos esmiuçando isso ao longo do tempo. Então eu volto a te convidar a se inscrever no canal, compartilhá-lo com quem se interessar por esse tipo de conteúdo, deixa o seu joia, um comentário dizendo o que achou, fala da sua experiência no ano que passou, não é? Pensando o ano que passou, o ano de março para cá, e o que você espera, como é que você está se sentindo neste momento. E agradeço muito que você tenha chegado até aqui, que você esteja compartilhando comigo e eu com você um momento bonito de renascimento de esperança, de renascimento de bons sentimentos e boas sensações. Maravilhoso, sabe? E desejo então um excelente ano astrológico para todo mundo. Lembrando que quem quiser fazer uma consulta de tarô comigo, basta ir no link que está aqui na descrição. Lá você vai conhecer todos os meus serviços, os valores de cada um e pode marcar a sua consulta, tá bom? Me encontrem e me sigam também nas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook. Eu sou Murilo Tarólogo, tudo junto. Os links estão embaixo também. Fiquem bem, fiquem em paz, que seja um excelente ano e que essas mensagens possam lhe trazer um sentimento e uma sensação tão boa quanto acabaram de me trazer aqui agora, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.